Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um aqui. Amém? Antes de começar, só um aviso. Aquilo que está ali no Data Show é o nosso site, cbn.org.br. É isso, né, Thomas? E nele você encontra toda a programação da igreja, inclusive as pregações passadas. Já tem mais de mês, né, Thomas, que vem colocando sempre. As de sábado, domingo e em breve as de quarta-feira, né, Thomas? Então, você vai lá em galeria de vídeos e tem lá. Inclusive a mesa redonda de ontem que tivemos aqui da Semana de Ação Social já está lá também. Muito eficiente o pessoal do site. Mensagem de sábado, de domingo. Inclusive de quarta-feira também. Colossenses foi quarta. Muito bem. Então, aquele rapaz bonito com a mão levantada lá embaixo. Olha que bonito. Dá uma acessada lá depois. cbm.org.br, ok? Como nós estamos na Semana da Ação Social, foi pedido que a gente trouxesse uma mensagem dentro do tema. Então a gente vai continuar na pausa de Abacuque, mas a gente vai terminar Abacuque ainda esse ano. Não sei se esse mês ainda dá. A gente tem quantos sábados ainda? Só mais um. Não, a gente termina no comecinho de dezembro, a gente termina Abacuque. Hoje nós vamos olhar para Mateus 9, 35 a 38. Vamos passar inclusive pelo versículo que é o tema da nossa Semana de Ação Social, que é o 9:36. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versos de 35 a 38. Apenas esses 4 versículos. Mateus 9, 35 a 38. Para quem não está sabendo, nós estamos tendo essa semana a nossa Semana de Ação Social, onde o Ministério de Ação Social está demonstrando à igreja todo o trabalho que é feito durante todo o ano e convidando a igreja a participar também sob o tema A Igreja e Sua Compaixão pelos Povos Não Alcançados. Nós tivemos na terça-feira um jantar com o pessoal que mora na rua, que semanalmente o Ministério de Ação Social vem visitando-os, levando comida, levando o evangelho, ouvindo-os. E essa semana a gente teve um grande jantar, um culto lá na Praça do Mercado. Tivemos as visitas normais que acontecem ao CAP, CIAD, às penitenciárias. Ontem tivemos a mesa redonda discutindo sobre o assunto das drogas na nossa cidade. E amanhã, pela manhã e pela noite, teremos o pastor Marcos Valério, da Igreja Batista do Aeroporto, falando sobre esse tema. Amanhã pela manhã, numa classe única na Escola Bíblica, e amanhã à noite, no nosso culto, assim encerrando essa semana que nós tivemos. Deu tempo de todo mundo achar, né? Eu falei um bocado. Mateus 9, 35 a 38. Eu estou com um negócio incomodando no meu nariz. Se por acaso alguém vê alguma coisa, me avise. Diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez? Sei que a gente já orou várias vezes, mas orar nunca é demais. Vamos pedir, peça nesse momento você individualmente que o Senhor venha falar contigo, que o Espírito Santo dele que escreveu esse texto, o próprio Jesus que falou, venha estar falando conosco nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco agora, que a verdade da Tua palavra venha entrar em nossos ouvidos e nós possamos compreendê-la e colocá-la em prática, Pai. Esse texto que traz
ensinamentos tão valiosos e ordens diretas do Senhor Jesus, que nós possamos obedecer. Em nome de Jesus, amém. Ok, o que estava acontecendo aqui? Qual o contexto dessa fala de Jesus, dos versos 35 a 38? Se você vier lendo o livro de Mateus, você vai ver que a partir do capítulo 5, dá-se início o chamado Sermão do Monte. Então, capítulos 5, 6 e 7, nós vemos Jesus ensinando. A gente tem a oração do Pai Nosso, tem as bem-aventuranças e diversos outros ensinamentos. E a partir do verso 8, Jesus desce do monte. E aí, então, iniciando, vamos pegar desse ponto, quando ele desce do monte, vamos iniciar a narrativa que culmina no final do capítulo 9, que foi o que nós lemos. Ele desce do monte, então passa a realizar alguns atos, autenticando, testificando a sua identidade como Cristo ungido, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias. Então ele passa a fazer algumas manifestações que demonstram a sua autoridade. Se você está com a Bíblia aberta no capítulo 9, se você voltar um pouquinho no capítulo 8, você vai ver que ele começa o capítulo já realizando 3 curas. Ele cura um leproso, ele cura o servo do centurião, aquele que a gente conhece que Jesus disse, eu vou até lá. Ele disse, não precisa, eu sei o que é autoridade. Se eu falar para um homem, um soldado que está sob minha autoridade, vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vem. Então basta que o Senhor dê uma palavra. E Jesus elogia a fé daquele homem e o seu servo é curado. Em seguida, lá pelos versos 15, 16 e 17, Jesus cura a sogra de Pedro e diversos outros enfermos. Então ele realiza 3 milagres de cura. Logo em seguida a gente vê Jesus mostrando que o seguir a Cristo não é só um mar de rosas. Nós vemos ele falando com um escriba, que ele chega todo empolgado para seguir. Ele diz, olha, os passarinhos têm onde dormir, os animais têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O compromisso de quem me segue vem antes do conforto. Você vai ter dificuldades. Em seguida vem aquele rapaz que fala, deixa eu só enterrar meu pai, que a gente já comentou aqui que não é que o pai dele tinha morrido, ele ia enterrar e voltar, mas sim que o pai dele estava de idade avançada, ele ia cuidar do pai para depois voltar. E Jesus diz, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos, quanto a você, vem e segue-me. Mostrando que o compromisso com Cristo é sem concessões. Cristo é a prioridade máxima. Em seguida, ele faz mais 3 milagres. Ele acalma a tempestade, ele expulsa os demônios dos endemoniados em Genezaré, e em seguida ele cura um paralítico. Logo em seguida, nós temos no começo do capítulo 9, logo depois, nós lemos do 1 ao 8, no versículo 9 ao 17, a gente vê ele chamando Mateus, e rodeado de publicanos e pecadores, e a gente tem os fariseus perguntando aos discípulos, por que teu mestre anda rodeado por esse tipo de gente? E Jesus vai e fala, olha, quem precisa de médicos são os doentes e não os sãos. Eu vim para os pecadores. Então, mostrando que o cristianismo, o evangelho é algo diferenciado. É para quem sabe que precisa de Cristo, não é para quem acha que não precisa, e que também que rompe com qualquer confiança na carne. Não depende da minha capacidade de ser bom, não depende da minha capacidade de seguir um compêndio de regras, mas sim da lealdade exclusiva de Cristo. Estar em Cristo é depender totalmente dele, se entregar totalmente a ele, confiar totalmente nele. E um pouquinho antes do texto que a gente leu, 18 a 34, Cristo faz mais 3 milagres. Ele cura a mulher do fluxo de sangue, aquela que vem pensando, olha, se eu só tocar nele eu serei curada. Toca nele e é curada. Em seguida, ele estava já a caminho para ressuscitar a filha de Lázaro. De Jairo. Ressuscitar, veio logo Lázaro na cabeça. Ele ressuscita a filha de Jairo. Eu ia falar Lázaro de novo. Em seguida, ele cura os 2 cegos que vêm clamando por ele.
e ele fala: vocês creem mesmo que eu posso lhe curar? Eles disseram: sim, nós cremos. Então ele diz: assim como vocês crerem, será feito, e eles são curados. E em seguida, fechando o texto, antes de nós chegarmos no texto que nós lemos agora, ele tira os demônios de um rapaz que estava endemoniado e por isso era mudo. Ele não conseguia falar. Jesus expulsa os demônios dele e ele volta a falar. Então, desde que encerrou o Sermão do Monte, desde que Jesus desce do seu ensino, esses 2 capítulos ele passa demonstrando a sua autoridade, confirmando que realmente ele é o Messias, o enviado por Deus, o Filho de Deus, aquele que veio estabelecer o reino de Deus na terra, dar início ao reinado de Deus através do Evangelho, e também mostrando algumas características do que é o seguir a Cristo, do que é o discipulado cristão. E após toda essa demonstração de poder e autoridade, Jesus desemboca esse discurso para a consequência da sua identidade. Ele se mostra com poder e autoridade como Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o enviado por Deus. E aí a gente chega no texto que nós lemos. Ele vinha fazendo isso, percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças. E então ele vê as multidões, se compadece delas porque elas estavam desgarradas e errantes, ou aflitas e desamparadas, depende da sua versão, como ovelhas que não têm pastor. E ele se volta aos seus discípulos e fala: olha, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A identidade de Cristo, a autoridade de Cristo, toda demonstração de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, vão fluindo de modo a chegar nisso. A compaixão que ele sentiu pelas multidões. Cristo estava engajado em sua missão, ele estava determinado a cumprir aquilo que o Pai havia lhe proposto. Então ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nós vemos durante todos os evangelhos ele cruzando caminhos, indo por caminhos mais longe para chegar a mais pessoas, para anunciar o evangelho do reino. E no versículo 35 nós vemos ele fazendo 3 coisas que marcaram seu ministério. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava doenças e enfermidades. Então vamos pegar esses 3 pontos um pouquinho. O ensino nas sinagogas era feito para aquelas pessoas que já tinham um conhecimento prévio das promessas de Deus para o seu povo. Sinagoga era o templo dos judeus, pessoas que tinham um conhecimento do Antigo Testamento e para quem Jesus se apresentava e ensinava no Antigo Testamento as marcas do Evangelho que ele vinha apresentar. Nós vimos incontáveis vezes aqui nas quartas-feiras em que o pastor Alaná pregava sobre a vida de Paulo, que essa era uma marca também do ministério de Paulo. A cada cidade que ele chegava, ele procurava primeiramente a sinagoga. Por que a sinagoga primeiro? Porque as pessoas que estavam lá eram judeus, criam no Antigo Testamento, e se criam no Antigo Testamento, aguardavam o Messias de Deus. Então, tanto Paulo como Cristo, nesse ensino nas sinagogas, queriam mostrar o evangelho presente já no Antigo Testamento. Então se utilizavam de vários textos, inclusive Jesus em algumas vezes, eu queria que alguém abrisse em Lucas capítulo 4, aplicava os textos do Antigo Testamento a si mesmo. Lucas capítulo 4, versículos de 15 a 21. Lucas 4, 15 a 21.
Então Jesus pegou particularmente nessa ocasião esse texto de Isaías, leu e disse: olha, hoje está se cumprindo diante de vocês isso que eu acabei de ler. Nessa situação específica, o rumo da conversa levou aqueles judeus ficarem irados e tentarem jogar Jesus de um penhasco. Ele escapou, mas essa era uma parte do ministério de Cristo. O ensino nas sinagogas, procurar pessoas que tinham um prévio conhecimento das promessas de Deus para o seu povo e aplicá-lo a Cristo, aplicar a Ele mesmo. Segundo, ele pregava o evangelho do reino. Diferentemente do ensino que era feito nas sinagogas, a pregação era feita em todo e qualquer lugar. Onde tivesse gente disposta a ouvir, Jesus estava disposto a pregar, a anunciar o evangelho do reino. A gente vê ele pregando no monte, em barcos, em casas, cidades, aldeias, povoados, junto ao poço, para uma pessoa só, para milhares e milhares de pessoas. A pregação do evangelho do reino era algo que não tinha um público particular. Pelo contrário, era para todas as pessoas. O evangelho do reino era a mensagem pela qual Jesus veio à terra. Então, cada oportunidade era aproveitada para anunciar o reino de Deus e o arrependimento para a participação no mesmo. Cristo não perdia uma chance de explicar do que se tratava o reino de Deus, e explicava de maneira direta, explicava por parábolas, para um grupo pequeno de pessoas, para multidões, para uma pessoa só. Ele não perdia a oportunidade. Nós vemos inclusive Paulo dizendo a Timóteo, dando um conselho parecido com o que Cristo fazia. Olha, prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo. Em qualquer situação, se você tiver uma oportunidade, pregue a palavra, pregue o evangelho do reino. E assim era Cristo, como exemplo para nós também. E em terceiro lugar, nós lemos que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. A cura foi uma marca inegável do ministério de Cristo. Não tem como você dizer que não era algo que acontecia, porque acontecia e muito. A cada cidade, a cada casa que ele parava, traziam doentes e enfermos. Existem textos que mostram que ele varou a madrugada quase que inteira, recebendo pessoas na casa de algum irmão que ele estava, e curando elas, e curando, e o sol nascendo, e Jesus curando as pessoas. Porém, esse ministério, essa parte de cura de enfermos e de doentes, tinha um propósito muito específico no ministério de Cristo. Dê uma olhadinha comigo em Mateus 11, versos de 2 a 5. Diz o seguinte: ora, quando João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Se você voltar um pouquinho, Mateus 8, 17, diz o seguinte, 16 e 17: caía a tarde, e trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. O curar pessoas, o fazer cego ver, fazer leproso ser purificado, fazer coxo andar, ressuscitar mortos, seria uma marca do Messias. Seria algo que marcaria o ministério do ungido do Senhor, aquele que viria para inaugurar o reino de Deus. Então Cristo fazia aquilo para que as pessoas, vendo as promessas do Antigo Testamento, entendessem que era dele que se tratava. O que não significa que isso não possa acontecer hoje. Porém, não é uma obrigação. Jesus ensinava, pregava e curava, então eu tenho que ensinar, pregar e curar. Não exatamente.
Isso não quer dizer que você não pode orar por alguém e esse alguém ser curado. Glória a Deus, é para isso que a gente ora. Nós oramos e pedimos cura. Às vezes o Senhor cura, às vezes o Senhor não cura. E Ele é glorificado em todos os casos. Cristo tinha essa manifestação da cura mais presente, em maior número, para identificá-lo como Messias. Era algo que as Escrituras já previam sobre ele. Mas não serve como um selo de autenticação do Evangelho. Você não pode dizer que se tem uma igreja que tem gente sendo curada lá, então lá está sendo pregado o Evangelho. Não é isso, não é disso que se trata. Ou então, nessa igreja ninguém é curado, então não está sendo pregado o Evangelho. Também não é disso que se trata. Era algo específico, proposital no ministério de Cristo e que pode sim acontecer hoje e pode não acontecer. Quando Cristo fazia tudo isso, nós lemos o versículo 35, que ele de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando, pregando, curando. E aí chegamos ao verso 36, que é o nosso versículo tema da Semana de Ação Social. Ele vinha de cidade em cidade fazendo isso, de aldeia em aldeia fazendo isso. Porém, naquele momento ele parou, olhou para as multidões e então ele se compadeceu delas. Porque elas andavam descarradas e errantes, elas andavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Cristo, ao ver a condição daquelas pessoas que estavam ao seu redor, não pôde sentir outra coisa senão compaixão. Compaixão no original seria algo como amor, afeição, misericórdia, tudo junto. Nós, na palavra hoje, compaixão, nós temos o significado de se colocar no lugar do outro. E é algo muito próximo disso. A condição que as pessoas estavam exigia isso. Elas estavam aflitas, desamparadas, errantes, desanimadas, angustiadas, enfadadas, dispersas. Tudo isso são sinônimos para as duas palavrinhas que a gente encontra no verso 36. Eram pessoas que viviam em Israel, nesse caso, viviam debaixo da religião dos judeus, do judaísmo, que tinha o Antigo Testamento, a lei do Senhor e os profetas como regra de fé. Porém, ainda assim, estavam aflitas, estavam desamparadas, estavam angustiadas. Mesmo tendo como pano de fundo a religião verdadeira da época, por assim dizer, a religião que aguardava o Messias, eles não conseguiam encontrar paz, não conseguiam encontrar esperança. E Jesus faz uma comparação interessante, ele fala como ovelhas que não têm pastor. Por que é interessante? Porque a ovelha é um bicho muito dependente. A ovelha, ela é até um pouquinho tapada. Ela não tem muita noção do que fazer. Sem uma liderança firme do pastor, ela vai por caminhos errantes, ela cai, ela morre, ela não sabe encontrar pasto para si, porque ela naturalmente precisa de uma liderança. Então aquelas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor, desamparadas, sem saber para onde ir, sem saber no que acreditar. Pelo que nós lemos no Evangelho, nós vemos que aqueles que conheciam a lei de Deus e os profetas se utilizavam delas para menosprezar aquelas pessoas ou para ter poder sobre aquelas pessoas. Se utilizavam da fé, da religião de maneira fraudulenta, e o povo ficava desamparado, aflito. E aquilo estava acontecendo. Então Jesus, vendo aquela situação, ele se compadece delas, ele se coloca em seu lugar, ele tem amor, afeição, misericórdia por elas. E qual a reação de Cristo ao se compadecer das ovelhas, das multidões que eram como ovelhas? Versículo 37 diz: então disse a seus discípulos. Jesus viu a situação em que as multidões estavam,
e virou para os seus discípulos e foi conversar com ele. Jesus não foi falar com os fariseus, Jesus não foi procurar os soldados romanos ou aquele centurião que no outro dia tinha demonstrado fé, mas sim os seus seguidores, as pessoas que estavam dispostas a ouvi-lo e a aprender dele. Aqueles que tinham ouvido pouco tempo atrás, como a gente deu uma passadinha rápida, no capítulo 8, que o compromisso com Cristo deveria vir antes do seu próprio conforto. Que o compromisso com Cristo exigia prioridade máxima. Talvez não tenha onde recostar a cabeça, você não vai ter tempo para outra coisa. Você tem que se dedicar a mim. A conversa de Deus, de Cristo, era com os seus discípulos, com os seus seguidores. Ele fala, olha só, 3 coisas para dizer para vocês. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Peçam mais trabalhadores ao Senhor. Jesus olhou e disse, na verdade a seara é muito grande, porém são poucos os trabalhadores. Roguem, peçam que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Jesus disse essas 3 coisas para eles. A seara é grande. Jesus queria mostrar para aqueles homens que havia muito a ser feito, muita gente para ouvir o ensino e a pregação do reino. Cada pessoa da multidão é um alvo. Cada pessoa da multidão é alguém que está apto para ouvir o ensino, a pregação do reino de Deus. Cada um daqueles que Jesus via era alguém que os trabalhadores da seara poderiam ir lá e trabalhar. Ele estava diante de milhares de pessoas que não tinham um ensino ou mesmo conhecimento sobre a realidade do reino de Deus. Isso moveu o coração de Cristo. E ele fez questão de ressaltar aos discípulos: tem muita gente para ouvir ainda. A seara é grande. Tem muito trabalho, há muito o que fazer. Existem muitas pessoas para ouvir aquilo que vocês têm a falar. Os trabalhadores, porém, são poucos. Aquela cena em particular era um retrato exato do que Jesus estava dizendo. Naquela multidão tinha milhares e milhares e milhares de pessoas. No Sermão do Monte tinham pelo menos... na multiplicação dos pães tinham pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus tinha provavelmente mais seguidoras mulheres do que homens. Então tinha 5.000 homens, a gente pode dizer que tinha mais ou menos umas 10 a 12 mil pessoas ali. E aqui também é chamado de multidão, então provavelmente tinha um número próximo a isso. E Jesus com os seus discípulos, não exatamente só com os 12, mas o número que tinha ali, seja o número que fosse, tornava-se irrisório diante da multidão que estava à frente. Aliás, das multidões, o texto chama. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E cabe a esses poucos o trabalho da ceifa. Eles é que deveriam ir à seara, eles que colheriam os frutos que estavam amadurecendo. Mas a quantidade de pessoas, o tamanho da seara, torna visível a quantidade pequena de trabalhadores que tinham. Era muita gente para ouvir, era pouca gente para falar. E Jesus aponta essa questão para eles. Porém, ele não traz apenas o problema, mas ele mostra a eles a solução. E aí o verso 38, Jesus diz: roguem, pois, peçam, pois, ao Senhor da seara, que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. A gente pegando essa parábola, essa comparação de trabalhadores com os discípulos, os trabalhadores não podem ser contratados. Eles tinham que ser pessoas convencidas e convertidas ao reino. Eles não podiam chamar um fariseu ou um publicano para falar: vem aqui,
Você é fariseu, vamos aqui comigo para a gente anunciar o evangelho para essa multidão, para algumas pessoas. O fariseu não cria naquilo, ele não ia passar aquilo. Um publicano que não havia se arrependido também. Não tinha nada a ver com o evangelho. Somente as pessoas convencidas e convertidas poderiam anunciar aquilo. E chamar para o trabalho na seara é uma função exclusiva do Senhor da seara. A conversão é uma obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único apto a convocar mais trabalhadores para a seara. Nós não temos essa capacidade, os discípulos não tinham essa capacidade. Jesus não fala, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vão lá conseguir mais trabalhadores. Consigam mais trabalhadores para que a gente possa trabalhar nessa seara tão grande. A ordem de Cristo não foi essa. A ordem de Cristo foi: peçam, roguem, para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a sua seara. A parte que cabia àqueles discípulos era exatamente a parte que Cristo havia lhes designado: rogar, orar, pedir fortemente para que Deus enviasse mais trabalhadores. Como se Jesus dissesse, olha, vocês não são gerentes dessa colheita, vocês são os peões. Peão não contrata ninguém, mas peão pode pedir para o gerente, para o dono da fazenda, contratar mais gente. Então é isso que eu quero que vocês façam. Peçam, roguem, para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, fechando esse ciclo dos capítulos 8 e 9, nós vemos Jesus, após o ensino do Sermão do Monte, demonstrando a sua autoridade, demonstrando a sua identidade como o Cristo, apesar de, se você lê os capítulos 8 e 9, você vê que algumas pessoas ele cura e fala, não fale para ninguém. Vá ao leproso, ele diz, não faça alarme, vá apenas à sinagoga, procure o sacerdote, ofereça o sacrifício que Moisés determinou para a purificação. Aos cegos ele fala do mesmo jeito, vão e não contem para ninguém, mas eles saem espalhando para todo mundo. Mas aqueles fatos, aqueles atos de cura e de milagres que Jesus fazia, determinavam a sua identidade como Cristo, demonstravam a sua autoridade como o ungido do Senhor. E logo após ele demonstrar a sua autoridade, a sua identidade, nós vemos ele se compadecendo das multidões aflitas e comissionando, ordenando os seus seguidores a se engajarem na obra, clamando por mais trabalhadores. Existe um outro texto que nós inclusive lemos hoje na liturgia do culto, que tem uma estrutura bem semelhante a essa, onde Jesus mostra a sua autoridade, em seguida, pensando na compaixão das multidões, comissiona os seus discípulos. Mateus 28, 18, 19 e 20. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A autoridade dada a Cristo culminou na compaixão pelas multidões. E é essa autoridade que aponta para a compaixão, que impulsiona, que é a prerrogativa para o ide. Nós só vamos porque Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele bota um portanto no versículo 19 para deixar isso bem claro. Toda a autoridade me foi dada. Portanto, por causa disso, vão, ou indo, ou ide, façam discípulos. A autoridade que manifestada fez Cristo ter compaixão por aquelas pessoas que não estavam alcançadas, é a mesma autoridade que nos impulsiona a irmos. Logo, o ide está intrinsecamente ligado com a compaixão pelas multidões, pelos povos aflitos. Está ligado à nossa capacidade de irmos mediante o poder que só Jesus tem
e então anunciarmos o evangelho dele. A autoridade de Cristo, a identidade de Cristo, culmina em compaixão pelas multidões, pelos povos aflitos, pelos povos não alcançados. É um segmento lógico que se mostra no Evangelho. Só faz sentido nós irmos, só faz sentido nós anunciarmos, nós fazermos discípulos, nós ensinarmos alguma coisa a essas pessoas que não conhecem Cristo, se nós estivermos sentindo ou movidos pela mesma compaixão que moveu a Cristo. Nós estamos debaixo da sua autoridade. Ele garantiu estar conosco. Então a compaixão que ele sente pelas pessoas perdidas deve ser a compaixão que nós sentimos pelas pessoas perdidas. Não faz sentido eu estar em Cristo, eu querer ir e pregar, se eu não me compadeço das pessoas que estão lá fora. Eu não vou pregar para alguém que eu não tenha compaixão. Eu simplesmente não vou. Eu vou ignorar. Essa pessoa vai ser invisível aos meus olhos. E da mesma maneira, eu não consigo ter compaixão de alguém ou sentir compaixão por alguém, uma vez que eu estou em Cristo, e não desejar ir até ela e anunciar o Evangelho e fazer dela um discípulo de Cristo. São coisas que não dá para separar. Ou eu tenho compaixão e prego, ou eu vou porque tenho compaixão. Não tem como eu só ir sem compaixão, nem tem como eu ter compaixão e não ir. Rapaz, aquelas pessoas que estão lá na Síria, ou aquelas pessoas que estão aqui na rua, que coisa, que situação terrível. Eu me compadeço delas, eu me coloco no lugar delas e é algo horrível. Você tem Cristo? Então você se coloca no lugar delas e vai até elas. O amor de Deus fez Cristo vir ao mundo. Se Deus ficasse lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se compadeceu deles e lá do alto olhou para eles com compaixão. E ponto. A situação da gente seria a mesma. A gente estava lascado, continua lascado. Estava perdido, continua perdido. Mas o amor que Deus teve por nós, e aí o texto certo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou, que entregou o seu Filho unigênito. O amor traz ação, a compaixão traz ação. Compaixão só de boca, só de coração, só de sentimento, não encaixa com o cristianismo, não encaixa com o evangelho do reino de Cristo. Da mesma maneira que pregação ou discipulado sem compaixão, também não. Que motivação você está tendo? Você está indo pregar só para o pessoal ver que você está indo? Ah, eu vou toda terça-feira para ação social, que massa. Por que você vai? Não, para o pessoal ver que eu me importo. Não vai, cara. No capítulo 9, Jesus dá uma ordem clara, específica. Versículo 38. Rogai, pois, pedi, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Jesus não dá uma sugestão aos seus discípulos. Jesus não fala, olha, a seara é grande, tem pouco trabalhador. Se vocês quiserem, se der tempo, se for do interesse de vocês, peçam para que Deus mande mais trabalhadores. Se não, tudo bem. Mas, enfim, uma sugestão. Jesus ordena, ele fala, olha, é muita seara, é pouco trabalhador. Peçam para que o Senhor mande mais trabalhadores. É algo bem claro, é uma ordem.
Jesus facilitou a nossa vida de oração, porque Ele disse: orem por isso. Às vezes você quer orar, mas não sabe o que falar. Olha Jesus falando para você: peça para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Peça que Deus mande mais pessoas para fazer o trabalho do evangelho do reino, para anunciar esse evangelho, para ensinar esse evangelho. É uma ordem, não é um pedido. E no capítulo 28, como nós lemos agora, Jesus nos mostra que os trabalhadores somos nós. Não somente aqueles discípulos que lá estavam, mas todos nós que cremos em Cristo, nos fazemos trabalhadores nessa seara. Nós éramos inimigos de Deus, hoje somos filhos de Deus, servos de Deus, amigos de Deus e trabalhadores de Deus. E no capítulo 28 ele dá mais uma ordem: trabalhem, vão, façam discípulos, batizem, ensinem. Jesus não disse façam uma coisa ou façam outra coisa. Ele disse façam uma coisa e façam outra coisa. Vocês devem sim orar para que Deus mande mais trabalhadores. Mas olha só, você já está aqui, então trabalhe. Não existe ninguém chamado por Deus para crer no Evangelho, ser uma nova criatura e ficar sentado no seu banco e ou na sua cadeira. Não existe esse chamado. O chamado de Deus é para ir e fazer discípulos. É uma ordem. Não é opcional. Você aceita Cristo? Aceito. Porém, eu não vou ter tempo de ir fazer discípulos. Eu aceito a parte do ir para a igreja. Domingo, ok. Na quarta, eu tenho faculdade, mas fico greve 4 meses e eu não vi nenhuma quarta. Então, é cansaço da semana. Sábado eu vou, se eu tiver na vibe do sábado, se eu não tiver, outra coisa. Mas quero Cristo. Agora a parte do ir fazer discípulo, o pastor está lá, tem o pessoal de evangelismo e missões que vai lá na frente para lembrar a gente da campanha, tem o dinheiro da oferta que eu dou. Então essa parte eu faço assim meio que de longe. Não existe isso. Então todo mundo tem que ir pregar, tem que ir para a África ser missionário, tem que ir para Bolívia, para Venezuela. Não é nada disso. Mas você tem que ir e fazer discípulos. Na sua vida você vai para vários lugares, né? Enquanto você está indo, você deve fazer discípulos. É ordem. Se nós fizermos um ou outro, nós estamos fazendo um serviço incompleto. Se eu diariamente me levanto e oro ao Senhor: Senhor, manda mais trabalhadores para a seara. Nós estamos vendo aí, os campos já estão brancos. A gente vê como esse mundo precisa de Deus, como as pessoas estão desesperadas, fazendo coisas absurdas, crendo em coisas que você olha e fala assim: é sério que alguém acredita nisso? Alguém entende que isso é verdade? Ou é sério que alguém tem essa opinião sobre isso? Como? Mas as pessoas creem nessas coisas. E você está vendo. E você sabe o que é a verdade. Mas você fica orando para que venham trabalhadores para a seara. Senhor, manda. Está precisando tanto. Enquanto você não faz nada, você está errado. Um serviço incompleto. Então vou parar de orar. Não é para parar de orar não. Acrescenta o outro. Da mesma maneira, se você vai e evangeliza, tal, mas não tem orado, o serviço está incompleto. Você deve orar e pedir para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. É ordem. E facilita muito, às vezes você está orando, você não sabe o que falar. E você fica: vixe, minha oração durou 30 segundos, Senhor, o que mais que eu falo? Manda mais gente para pregar a tua palavra. E se for eu, melhor ainda. Já pensou se Deus quer chamar você, quer usar você para levar o evangelho dele? Mas eu sou muito tímido, eu sou muito isso. Deus usa quem Ele quer.
Sempre que eu vejo esse versículo onde Jesus manda que a gente ore, eu lembro do PC, pastor lá da Igreja Batista Peniel, né? Eu tinha esquecido. Igreja Batista Peniel, lá em Macaé. Que ele conta que ele certa vez estava lendo esse texto e ele ficou pensando, poxa, Deus está mandando eu orar para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. Então eu vou orar. Mas ele pensou assim, as pessoas que estão sob minha influência direta são pessoas que eu posso influenciar para que sejam trabalhadores para a seara. Então a partir de hoje eu vou orar para que meus filhos sejam trabalhadores para a seara. Se Deus quer chamar você, pode ser que não, pode ser que você seja chamado para ser um excelente administrador, um excelente advogado, um excelente auxiliar administrativo. Mas pode ser que Deus queira chamar você para o ministério integral, e aí? Não, é muito difícil. Eu conheci uma pessoa que era super integrado no ministério, ajudava em congregações. E um dia o filho dessa pessoa chegou e falou assim, mãe, Deus me chamou para o ministério. Deus falou comigo claramente que Ele me quer no ministério. Essa pessoa fez um escândalo, chamou o pastor, pastor, pelo amor de Deus, meu filho está querendo ser pastor, eu não quero isso não, ele tem que terminar a faculdade dele, ele não pode não. E tanto fez que o rapaz desistiu. Espero que se realmente ele foi chamado por Deus, um dia ele vá para o ministério. Mas a mãe dele, engajada na igreja, fez de tudo, moveu céus e terra para que ele não quisesse o ministério. Deus me livre, não, pastor. Essa vida não dá certo para meu filho, não. Será que esse é o pensamento que a gente tem? Não, essa vida de pastor, de missionário, deixa para Reuel, que está acostumado a viajar, ir com a Andréa. Deixa o pastor Alaná, que já tem anos e anos aí, está preparado. Pastor Alain, pastor Dário, que vai todo final de semana para os presídios. Deus me livre, isso aí deixa para ele. Isso não dá para mim, não. Será que a gente está querendo escolher o que Deus tem para a gente? Parte do nosso chamado é ir, é pregar, seja onde nós estivermos, seja na nossa casa, na nossa faculdade, ou na África, em Açu, em Upanema, nos Estados Unidos, onde for. Parte é ir, parte é pregar, anunciar, e outra parte é orar. Nós lemos aqui Atos, capítulo 2, que no versículo 47, o último versículo dizia, caindo na graça do povo, e a cada dia Deus acrescentava os que iriam sendo salvos. É Deus quem acrescenta. A gente vai, o nosso trabalho como Cristo falou, é lançar a semente. A gente vai andando e semeando, andando e semeando. Mas o solo que ela vai cair é com Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é a gente. Nossa obrigação não é converter ninguém, nossa obrigação é levar o Evangelho, é viver o Evangelho de modo que as pessoas entendam que é algo diferente. A parte de convencer a pessoa do pecado, que ela é pecadora, que ela precisa de Deus, do juízo que virá, do juízo que já foi executado em Cristo, da justiça, é com o Espírito Santo. Nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. A nossa compaixão por aqueles que não conhecem o Evangelho não pode resultar em nada. Ela deve gerar frutos de obediência, orando e indo. Que nós possamos realmente, como nova criatura que somos, atender aos mandamentos de Cristo. Às vezes a gente fica se perguntando, qual a vontade de Deus? O que é que Deus quer para mim? Está aqui 2 textos que deixam bem claro o que Deus quer para você. Uma vez que você é discípulo dele, Ele quer que você ore para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. E Ele quer que você entenda que você é um trabalhador dessa seara. Seja em ministério integral, seja parcial, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. É sua obrigação, se você é um discípulo de Cristo, levar o Evangelho, fazer discípulos e orar para que Deus mande mais pessoas dispostas a entregar a sua vida por isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.
eu não tenho como saber se você tem orado ou não, eu não tenho como saber se você tem ido ou não, mas você sabe. Então eu queria que você nesse momento orasse sozinho aí no seu lugar, sobre o que Deus falou hoje. Se Deus tocou seu coração, poxa, eu tenho que orar mais, eu não tenho atendido essa ordem de Deus. Peça a Ele para que te molde, para que te faça lembrar, quando você estiver orando, Senhor, me lembra a atender aquilo que o Senhor pediu. Ou se você não tem procurado fazer discípulos, não tem entendido isso como uma obrigação sua, para que Deus faça você despertar, porque é a obrigação sua. Ore nesse momento.